Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de um monte de artigos, nosso ponto de partida vai ser os sintomas prodrômicos incluem febre, mal-estar, mialgia e D, que descreve os achados histológicos. A ideia não é só acertar a questão, né? Não, claro que não. É usar cada frase como um gancho pra gente mergulhar fundo e entender essa doença por todos os ângulos. É uma ótima forma de investigar um assunto. Uma boa questão de prova é tipo um quebra-cabeça bem montado. E o fato da gente estar procurando a exceção, né, nos força a ter um olhar muito mais afiado. Exato. Não basta saber o que a doença é. A gente precisa saber com certeza o que ela não é. É um verdadeiro teste de precisão. Precisão diagnóstica. Porque no mundo real, várias doenças se disfarçam umas das outras. Exatamente. E essa precisão é crucial. Tratar um paciente para doença errada, ainda mais com uma úlcera genital, as consequências podem ser bem sérias, certo? Gravíssimas. Então vamos começar nossa investigação pela pista principal. A alternativa que a questão aponta como falsa, a grande exceção, é a letra C. Os sintomas prodrômicos dessa infecção são comuns e incluem febre, mal-estar, mialgia. Porque essa afirmação é a chave de tudo. Porque ela revela a natureza fundamental do agressor. O cancro mole é um crime estritamente local. Local. Isso. A bactéria, a Haemophilus ducreio, ela age exatamente onde foi inoculada, na pele ou mucosa. E no máximo ela avança para a vizinhança, que são os linfonodos da virilha. Ela não invade a corrente sanguínea, não se espalha pelo corpo. Por isso ela não dispara um alarme geral no organismo. Entendi. Então a primeira grande pista na nossa investigação é justamente o que não está na cena do crime. A ausência de febre, de dor no corpo. E isso não é um detalhe, é a assinatura do criminoso. Precisamente. É uma das características mais importantes porque a gente chama de diagnóstico diferencial. Quando um paciente aparece com uma úlcera genital e também tem febre, o raciocínio médico, imediatamente se volta para outros suspeitos. Herpes, talvez? Sífilis? Exato. Talvez uma infecção primária por herpes genital ou mesmo a sífilis, que podem sim causar uma bagunça sistêmica. A ausência desses sintomas gerais no cancro mole é uma pista positiva. Ela nos diz, procure o problema aqui, e somente aqui. Toda a agressividade da doença se concentra num único ponto. Isso. Entendi. Se o crime é local, então vamos examinar de perto essa cena do crime. Como é a lesão que essa bactéria causa? O que define o cancro mole visualmente? Olha, a apresentação é bem característica. Geralmente não é uma lesão única, mas múltiplas úlceras. Múltiplas? É. Elas têm bordas irregulares, como se fossem rasgadas, sabe? E o fundo da ferida tem um aspecto que os livros descrevem como sujo. Sujo. Por quê? Porque ele é coberto por uma secreção amarelada, purulenta e por tecido necrosado, tecido morto. Mas a característica que mais define a experiência do paciente e que ele relata sem a menor dúvida é a dor. São feridas extremamente dolorosas. E o nome cancro mole, de onde vem, parece bem específico. Vem de uma comparação direta com o principal diagnóstico diferencial, a sífilis. A lesão inicial da sífilis é o cancro duro. Se você apalpar a base da úlcera sifilítica, ela é firme, endurecida, quase como uma cartilagem. Entendi. Já no cancro mole, a base da ferida é flácida, amolecida. É uma diferença tátil que um médico experiente percebe no exame, uma pista que se sente com os dedos. E esse me lembra daquele mnemônico clássico de prova, cancro mole dói, sífilis não dói. É uma simplificação que funciona. É um clássico. E como toda a simplificação, tem suas exceções, mas pro calor do momento, numa prova, ajuda muito a direcionar o pensamento. E falando em direcionar, a epidemiologia também nos dá pistas, né? É uma doença mais prevalente em regiões tropicais, muitas vezes ligada a condições de higiene mais precárias. E tem um ponto de alerta importante aí, né? Um ponto de alerta máximo. A presença dessas úlceras abertas e dolorosas funciona como uma porta escancarada. Aumenta drasticamente o risco tanto de transmitir quanto de adquirir o HIV. Certo, o perfil do suspeito está se formando. Agora, o modus operandi. Como Haemophilus ducreyi consegue fazer um estrago tão feio, tão purulento e doloroso, mas se manter contido, sem se espalhar? É uma aula de guerra biológica em escala microscópica. Primeiro, a bactéria precisa de uma brecha. Pequenas abrasões na pele que podem acontecer durante o ato sexual. Uma vez lá dentro, ela libera suas armas químicas. Toxinas potentes, como a toxina de distensão citoletal. Nome complicado. O nome mas a função é simples. Ela incha e mata as células da pele e do tecido de sustentação. E o nosso sistema de defesa? O que ele faz? Fica só olhando? Pelo contrário, ele reage com força total. O sistema imune detecta essa invasão e envia a cavalaria, a linha de frente. Um exército de células chamadas neutrófilos. O problema é que a batalha é tão intensa e concentrada que o resultado é o que a gente vê na ferida. O pus. O pus, que é basicamente um cemitério de neutrófilos e bactérias. E a necrose, que é o tecido destruído pelas toxinas e pela própria resposta inflamatória. Espera aí, então quer dizer que a nossa própria defesa está causando uma parte significativa do dano? Exato. É um caso de fogo amigo biológico. Exatamente essa expressão. A tentativa desesperada do corpo de conter a infecção acaba gerando a maior parte da destruição que a gente vê. E esse conceito não é exclusivo nosso, sabe? No reino animal, um exemplo curioso é o do bacalhau do Atlântico, o Gadus morrua. O bacalhau. O bacalhau. Ao longo da evolução, ele perdeu partes importantes do sistema imune adaptativo e compensou com um sistema imune inato superagressivo. O resultado é que muitas vezes a reação inflamatória dele é tão violenta que causa mais dano ao próprio peixe do que o patógeno. É o mesmo princípio. Fascinante. Então, se a cena do crime é tão caótica, como um médico consegue ter certeza de que o culpado é o H. ducreyi? Como se confirma a identidade do agressor? Aí a gente entra na parte forense da investigação. É possível coletar uma amostra da base da úlcera e fazer uma coloração especial chamada coloração de Gram. E aqui a gente confirma a alternativa B da questão. Ele é um bacilo Gram negativo. Ok, bacilo Gram negativo soa bem técnico. O que isso significa na prática? Pensa assim,
A coloração de Gram é como um teste para ver o uniforme do soldado inimigo. Dependendo da parede da bactéria, ela se cora de roxo, Gram positiva, ou de rosa, Gram negativa. E a H do CREI usa o uniforme rosa. Isso, é uma forma rápida de separar as bactérias em grandes grupos. Mas a grande revelação vem quando a gente olha como esses bacilos se organizam no microscópio. E o que tem de especial na organização deles? Eles não ficam espalhados de qualquer jeito. Eles se agrupam em cadeias paralelas, uma formação que os microbiologistas, poeticamente, descreveram como cardume de peixes. Cardume de peixes? Ou trilhos de trem. É uma assinatura visual muito forte. Ver essa imagem é como encontrar a impressão digital do culpado na cena do crime. E uma vez que a identidade é confirmada? A resolução do caso é, felizmente, bem simples. O tratamento costuma ser uma dose única de um antibiótico como a azitromicina ou uma injeção de ceftriaxona. Que contraste! Uma doença que parece tão agressiva com um tratamento tão direto. Agora, só pra gente fechar as pontas soltas, vamos checar o álibi das outras alternativas? A alternativa A dizia: não ocorre infecção sistêmica. Corretíssima. Como já vimos, essa é a regra de ouro. É um agressor local, nada mais. A B, nós já confirmamos, é causado pelo Haemophilus ducreyi, um bacilo Gram negativo. O nome do culpado e o uniforme dele. E a D, essa parece a mais complexa. Os achados histológicos característicos mostram 3 zonas verticalmente arranjadas. Ah, essa é uma beleza. É a descrição da cena do crime em camadas, a tríade de Sanderson e Shelton. Em vez de decorar, imagina que a gente está fazendo uma escavação arqueológica na ferida. Ok. A camada mais superficial é a de destruição total, só destroços, pus, necrose. A do meio é o caos da batalha, cheia de novos vasos sanguíneos tentando reparar o dano. E a camada mais profunda é a linha de suprimentos do nosso exército, com um denso acúmulo de células de defesa. É uma descrição que conta a história da batalha. Essa analogia da escavação é ótima. E falando em história, o nome da bactéria, Ducreyi, não vem daquele pesquisador com uma história meio maluca? Exatamente. Augusto Ducreyi, um dermatologista italiano, em 1889, para provar que a bactéria era a causa da doença, ele fez algo que hoje seria impensável. O que ele fez? Ele coletou o pus de uma úlcera e inoculou no próprio antebraço. Vários dias depois, uma lesão idêntica se desenvolveu. Nossa. Com isso, ele provou a causa e a transmissibilidade. Ele seguiu os postulados de Robert Koch, Nobel de 1905, e estabeleceu as regras para isso. É a ciência na sua forma mais visceral. É incrível, ele colocou a própria pele em risco. E essa ideia da pele como barreira me faz pensar. A quebra da barreira parece ser o ponto de partida universal. Sem dúvida. O princípio do trauma como porta de entrada é universal no reino animal. Um exemplo extremo é a hiena malhada, a Crocuta crocuta. A fêmea tem uma anatomia genital que torna o parto e a cópula muito traumáticos. As lacerações são portas de entrada perfeitas para infecções. O mesmo princípio. O mesmíssimo. Outro exemplo é o diabo da Tasmânia, que sofre de um câncer facial transmissível por mordidas, que cria úlceras horríveis no rosto. E assim como o cancro mole abre a porta para o HIV. Essas feridas no diabo da Tasmânia abrem a porta para infecções secundárias fatais. A lição é a mesma. A integridade da pele é a nossa muralha mais preciosa. E pensar que hoje, graças a outras descobertas, a gente resolve isso com uma pílula. Exato. Isso nos conecta a outros gigantes. Alexander Fleming, Nobel de 1945 pela penicilina, inaugurou a era dos antibióticos. Transformou uma doença que podia ser desfigurante em algo curável com uma única dose. Uma revolução. Total. E antes deles, Paul Ehrlich, Nobel de 1908, o pai da quimioterapia. Ele foi o primeiro a sonhar com balas mágicas, substâncias que matariam um micróbio sem matar o paciente. A busca dele abriu o caminho para o tratamento direcionado, que é o coração dessa questão de 2006. Incrível como uma única questão nos levou a essa viagem tão completa. Então, para amarrar tudo, os pontos-chave são: o culpado é o Haemophilus ducreyi, a cena do crime são úlceras múltiplas, moles, de fundo sujo e muito dolorosas. Isso. A pista principal é a ausência de sintomas sistêmicos, a impressão digital no microscópio é a imagem de cardume de peixes e a sentença, uma dose única de antibiótico. Perfeito. E vale reforçar um ponto crucial. O tratamento não acaba no paciente. É fundamental notificar e tratar os parceiros sexuais para quebrar a cadeia de transmissão. A saúde pública depende disso. Ótimo ponto. E para encerrar, fica um pensamento que surgiu de uma das nossas fontes e que bagunça um pouco o que a gente acabou de estabelecer. Nós passamos todo esse tempo definindo o Haemophilus ducreyi como um patógeno de transmissão estritamente sexual. Certo. No entanto, estudos mais recentes o identificaram causando úlceras de pele em braços e pernas não genitais em crianças em ilhas remotas do Pacífico. Mal. Isso muda um pouco a identidade que a gente construiu para ele. Pois é, e levanta uma questão fascinante. Será que a gente está testemunhando uma bactéria se adaptando, encontrando novos modos de transmissão? Ou será que a nossa definição sobre ela é que sempre foi incompleta, limitada pela forma como e onde a gente procurava? Fica a reflexão sobre como a ciência, mesmo sobre fatos que parecem estabelecidos, está sempre em processo de revisão.